Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital paulista e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, anunciou nesta sexta-feira Ricardo Melo Araújo, ex-comandante da Rota, como pré-candidato a vice na chapa. Eu sei que todos os partidos têm falado para ele, ó, você tem que anunciar logo para a gente virar a página. Só hoje eu fiz 4 inaugurações e ninguém falou. Só fala de vice, eu não aguento mais falar de vice. Não, então vamos eu quero falar da inauguração. Eu acho que está acordado com todos os partidos, todos os partidos concordarem. É uma coisa super difícil você conseguir nessa convergência, num número de agremiações tão grande, com visões diferentes. E a gente convergiu para o nome do Melo Araújo, então a gente agora segue com o Melo Araújo, vai ser o representante nosso como pré-candidato a vice-prefeito. É um nome que agrega muita qualidade, né? Tem uma trajetória ilibada na Polícia Militar, prestou um serviço relevante à Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi testado como gestor no CEAGESP, se saiu muito bem. A declaração foi feita nesta sexta-feira durante eventos sobre a extensão da linha 5 do metrô, que vai chegar ao Jardim Ângela, bairro na zona sul de São Paulo. Melo Araújo foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi comandante das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, considerada a tropa de elite da Polícia Militar. Também foi presidente do CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, durante a gestão de Jair Bolsonaro. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Coronel, seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela gentileza aí de conceder essa entrevista. Boa noite, agradeço essa oportunidade e fiz questão de estar conversando com a Oeste Sem Filtro, porque é um jornal muito sério. Então, foi a imprensa toda querendo conversar com a gente, mas vocês são especiais, fazem um trabalho maravilhoso no nosso país. Coronel, o seu nome já havia sido anunciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive durante aqui uma entrevista ao Oeste Sem Filtro no início deste ano, uma informação em primeira mão aqui que foi dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O que faltava internamente aí para bater o martelo no seu nome como vice na chapa de Ricardo Nunes, à Prefeitura de São Paulo? Foi um trabalho que foi sendo construído ao longo dos meses, né? Então, acho que desde janeiro, o presidente tinha conversado comigo e gostaria de estar me indicando para a vice-prefeitura de São Paulo. Então, foi um trabalho que foi sendo desenrolado ao longo dos meses e esse final aí ficou bem tenso. Nós tínhamos excelentes candidatos aí com a possibilidade de ser um pré-candidato a vice-prefeito, né? E eu fico muito honrado de ter sido escolhido. E aproveitar para agradecer, né? Foram 12 partidos que participaram dessa escolha. Então, como o próprio prefeito Ricardo Nunes colocou, né? Foi uma escolha bem democrática, muita atenção. Eu mesmo muitas vezes entendia que isso não iria para frente e acabou acontecendo, né? Agradecer principalmente ao presidente Bolsonaro, que desde o começo acreditou na gente. Realmente é um homem diferenciado. Ele firmou com o meu nome e levou até o fim. Também ao governador Tarcísio, que também defendeu o nosso nome, e logicamente ao prefeito Ricardo Nunes, que também acredita na gente, nessa parceria, né? Creio que estávamos em fase de noivado, como bem colocou o presidente numa outra entrevista, e agora a gente está indo para o casamento. Coronel, vou incluir aqui os meus colegas nessa entrevista. Alexandre Garcia. Coronel, eu já ouvi muito falar do senhor da boca do presidente Bolsonaro. Sempre elogiou o seu trabalho, né? Pelo que se sabe, o senhor passou a vida militar, de policial militar, combatendo o bandido e procurando segurança para o paulistano. E depois botou ordem lá na CEAGESP, coisa que parecia impossível, né? Foi uma mudança da água para o vinho. Eu estou repetindo palavras que eu ouvi do presidente da República. Agora eu pergunto o seguinte: na sua vida de militar, né, de disciplina militar,
na sua vida de mão forte lá na CEAGESP. O senhor teria o jogo de cintura da política, né, para ser o braço direito, para ser o vice de um político que já está tarimbado? Como é que o senhor se sente? Qual é a sua expectativa como vice-prefeito de São Paulo, a maior cidade brasileira? Olha, eu estou muito feliz com essa possibilidade, né? Nós somos um pré-candidato, né? Nunca entrei na política, e então vai ser uma primeira experiência, mas eu me sinto bem à vontade, me sinto preparado. A polícia nos prepara para as mais difíceis missões. Hoje, um policial, para lidar com uma população bem diversificada, e a gente tem que ter todo o jogo de cintura, paciência para lidar com pessoas mais educadas, algumas mais mal educadas. Então, eu acho que a vida vai preparando a gente. Eu fiquei 32 anos na polícia, efetivamente trabalhando, operacionalmente, e vi muita coisa, participei de muita coisa. Eu posso falar para vocês, né, até a minha família, né? A minha família está há mais de 100 anos cuidando do povo paulista. Eu sou a terceira geração na Polícia Militar e meu filho já é a quarta, já ingressou também na polícia. E eu posso falar que eu vi de tudo. Posso falar aqui que quando caiu a aeronave dos Mamonas Assassinas, eu fui a primeira equipe, nosso pelotão de operações especiais, a primeira equipe a localizar e fazer o resgate dos corpos ali. Também posso falar que avião da TAM, onde o primeiro voo da TAM que caiu, inclusive fui eu pessoalmente, né, que localizei grande quantidade de pasta de cocaína naquele avião onde todas as pessoas estavam lá, inclusive meu pai, ele perdeu o voo, 5 colegas dele morreram e eu estava retirando as pessoas pensando se meu pai poderia estar ali. Então eu acho que essa bagagem que a gente carrega, ela vai preparando a gente para as mais difíceis missões. E a CEAGESP também foi a coroação, né? Onde uma coisa que eu falei, não tem jeito, seria se pegar uma empresa falida, não tinha dinheiro para pagar salário de funcionário, cheguei lá no dia 23 de outubro, o diretor financeiro, olha, o mais importante, não tem dinheiro para pagar salário em novembro. E nós demos um jeito. Então, eu sei que é uma missão diferente, mas me sinto preparado para ela. Coronel, deixa eu incluir aqui Augusto Nunes também na entrevista. Coronel, boa noite, é um prazer revê-lo, muito obrigado pela entrevista. O senhor também entende muito de segurança, né? E os paulistanos veem na segurança pública um problema crônico, apesar dos esforços aí que têm sido feitos pelo governador e pelo prefeito. Eu queria que o senhor analisasse o desempenho nessa área da ex-prefeita Marta Suplicy, que vai disputar com o senhor o cargo de vice-prefeito. Como ela foi na prefeitura? Boa noite, Augusto. A honra é toda minha falar com um dos jornalistas mais respeitados do nosso país aí. Então, eu que me sinto honrado em poder estar conversando aí. Isso é mais um fator que me dá condições para estar enfrentando esse novo desafio. Às vezes, quando a gente está em dificuldade, a gente fala assim, nossa, mas já passou tanta gente pior, tanta gente menos preparada, tanta gente que fez desserviço para o nosso país, né? No caso aí para a nossa prefeitura, para a nossa cidade de São Paulo, e quando você começa a pensar nessas pessoas, me dá muita tranquilidade que a gente consegue fazer melhor. Então, se hoje São Paulo ainda sofre problemas relacionados aí à Cracolândia, às invasões em prédios públicos, as invasões em apartamentos, todas essas coisas que a gente vê atualmente, muito se deve a desgovernos passados. Eu também tive uma experiência, Augusto, eu trabalhei 2 anos na Câmara Municipal.
eu tinha feito um curso em Israel, em segurança de autoridades, precisavam de alguém para fazer a segurança do presidente da Câmara Municipal. E o que aconteceu? Esse período que eu fiquei lá, me deu muita bagagem também, muita experiência. Esses vereadores mais antigos, eu conheço quase todos. De 97, quem era vereador naquela época, eu conheço todos. E, então, assim, conheço as pessoas, esses desgovernos, no caso aí, principalmente da Marta, né, que deixou muita coisa que até hoje a cidade de São Paulo carrega, eu vejo com muita facilidade para fazer a diferença. Se eu estou entrando para vice, com certeza é para fazer a diferença. Não vai ser para fazer a mesmice aí que muitos fizeram. Adalberto Piotto. Coronel Amelo Araújo, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui. O presidente Bolsonaro, quando esteve aqui e tentou justificar, explicou exatamente o porquê que ele tinha predileção pelo seu nome, ele disse sobre tudo a sua administração no CEAGESP. Quando houve aquela vaquinha das pessoas para juntar dinheiro, ele disse, recebi a carta de uma daquelas pessoas que trabalham ali no CEAGESP, dizendo assim, eu estou conseguindo doar 100 para o senhor, isso não é nada para mim, porque antes eu perdia muito mais para a corrupção. Ou seja, o achaque que acontecia. Como aquela CEAGESP, todo mundo conhecia essa história, era um negócio completamente sem nenhuma lógica de lei, ou seja, sem nenhuma preocupação com isso, e a sua gestão é admirada e citada em relação a isso. Como é que o senhor transporta essa sua experiência na CEAGESP com o que vive, por exemplo, o centro da cidade de São Paulo? O senhor citou a Cracolândia, mas há outros problemas. Essa cidade já passou, por exemplo, ainda na gestão do prefeito Pita, um problema com máfia de fiscais em relação a camelôs, a ambulantes na cidade. O que o senhor pode trazer para a gestão, na sua opinião, nesse momento, para um segundo mandato aí de Ricardo Nunes na condição de prefeito, tendo justamente essa experiência de ter moralizado a CEAGESP? Eu vejo com muita similaridade, só que em grandes proporções. A CEAGESP é uma cidade, né, são 50 mil pessoas que transitam por lá diariamente, são 12 mil veículos diariamente, numa área de 224 mil metros quadrados. Então, é muita gente numa área muito concentrada e com muitos problemas, principalmente relacionados à corrupção, a máfias, a uma administrações anteriores corruptas, e nós chegamos lá e conseguimos fazer a diferença. Ninguém faz nada sozinho, né? Montamos uma equipe e fizemos a diferença. E eu vejo São Paulo, né, nós temos 32 subprefeituras, é uma cidade maravilhosa, mas também com grandes problemas. Ricardo Nunes vem fazendo um excelente trabalho na cidade, mas existe muito ainda a se fazer para melhorar a cidade. Então, eu tenho muita entrada, entro com muita facilidade nas pessoas mais simples. Eu sou uma pessoa que costumo não ficar na sala, por exemplo, na CEAGESP, eu andava por todo o entreposto, e eu gosto muito de escutar as pessoas, e aí as pessoas começavam a passar funcionários corruptos, as máfias que existiam. Então, com a informação, a gente consegue resolver os problemas. Eu tenho certeza que na cidade de São Paulo, a gente consegue fazer a diferença, principalmente dessa forma, de chegar nas pessoas mais simples, principalmente, que são as pessoas que são mais enganadas, e conseguir as informações, e com a experiência também nossa de policial, fica muito mais fácil resolver os problemas. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes você tem um problema, você tem um traficante no seu bairro, né? E aí você vê a polícia, passa, mas não consegue resolver o problema, né? Para a gente conseguir resolver o problema de um bairro, de uma região, a gente precisa de informação. E essa informação vem das pessoas que moram naquela localidade. Quando nós nos aproximamos dessas pessoas, e essas pessoas pegam confiança na gente, essas informações vêm com muita facilidade. Eu cheguei na CEAGESP, até por ter vindo da Rota, uma instituição de muita credibilidade. Assim que eu cheguei,
mas milhares de denúncias vieram de diversas formas, via rede social, via carta, me procuravam. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sai na frente devido à credibilidade, né? As pessoas passam confiando mais na gente, elas se sentem à vontade em fazer as denúncias, e aí a gente consegue resolver o problema. Eu tenho certeza que, caso se concretize, é uma área que eu vou poder contribuir muito com o prefeito Ricardo Nunes. A pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, coronel. Um prazer revê-lo, prazer tê-lo aqui conosco. E, coronel, como ex-comandante da Rota, depois, né, com todo o trabalho no CEAGESP, né, nós costumamos falar aqui nos Estados Unidos que existem vários tipos de homens públicos, né, os homens públicos de gabinete e os homens públicos que estão ali no contato diário com a população, como é o caso do senhor. No caso, o senhor conhece as entranhas de São Paulo, né? Como o senhor mesmo disse, já rodou demais, conversa com muita gente. Hoje existe uma agenda de demonização das forças policiais, por exemplo. O que o senhor escuta da população, olhando até para a campanha? Qual é o anseio principal hoje da população? O senhor conversando com tanta gente de várias classes diferentes. Olha, São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Nasci no Hospital da Cruz Azul, trabalhei muitos anos aí na cidade e realmente o que a gente escuta da população hoje, né? O maior chamamento em relação à segurança, a corrupção, e que a gente precisa, as pessoas sempre falam isso, nós precisamos de bons políticos. Eu tenho muito acesso a feirantes lá na CEAGESP, né? Nós recebíamos feirantes. São Paulo tem mais de 900 feiras, é uma das cidades que mais feiras tem. E essas pessoas, elas eram achacadas na CEAGESP. Eram pessoas que tinham, até para parar lá sua Kombi, para comprar a sua verdura, para levar para a feira, elas tinham que pagar. E eu sempre conversei com essas pessoas. Então eu vejo assim que hoje a população, o anseio maior da população é por segurança, por um combate forte à corrupção, e a credibilidade. Eu vejo aí que hoje, né, muitos políticos, né, eu mesmo, quando eu falei em entrar para a política, né, parece que a gente está entrando para um lugar que não corresponde com o que a gente gosta, né, mas a gente tem que saber que existem bons políticos. Hoje a população ainda não vê, ela sabe, né, o presidente Bolsonaro conseguiu mostrar que existem bons políticos, mas a população ainda ela fica muito preocupada, né, com os políticos que nós temos hoje em dia. Então, eu acredito que os novos candidatos que vêm aparecendo, são os anseios dessa população aí que sofre realmente diariamente. Coronel Melo Araújo, muito obrigada pela entrevista, parabéns aí pela confirmação do seu nome, uma boa noite para o senhor. Agradeço, não sei se seria possível rapidamente aqui, só fazer um agradecimento. Nós recebemos aí milhares de mensagens dos 4.000 carregadores que trabalhavam e eram escravizados na CEAGESP, mais de 2.000 comerciantes que trabalham lá, a família policial também onde eu servi, pessoal do mercado municipal, as guardas municipais, muitos mandando mensagem, a classe dos taxistas. Os taxistas, eles idolatram a Rota, então, mandando mensagem para a gente, os conselhos de segurança, associações comerciais. Então, eu me sinto muito feliz que essas categorias têm esperança na gente, que nós façamos a diferença. E eu tenho certeza aí, com essa credibilidade, com
o apoio do prefeito Ricardo Nunes, governador Tarcísio, o nosso presidente Bolsonaro. A cidade de São Paulo merece, ela está entre a 14ª cidade mais rica do mundo. Então, ela merece mais e a gente vai correr atrás. Agradeço aí a oportunidade. Obrigada, uma ótima noite, Coronel. Boa noite.